bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual é o horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas fique comigo que você não vai se arrepender. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. O meu nome é Dani e eu vou contar a minha história de vida para vocês. Eu não acho que faz muito sentido eu criar um canal e trazer qualquer conteúdo sem que antes vocês me conheçam um pouquinho. O que eu vou contar para vocês é o que eu considero um testemunho, é a minha história de vida, a minha experiência. E ela começou bem cedo. Quando eu tinha 17 anos, eu fiquei noiva de um rapaz que era da mesma igreja que eu. Eu fiquei noiva e também fiquei grávida. Então, eu e o meu noivo decidimos se casar no civil para ser uma coisa mais rápida. No dia do casamento, a gente fez o ato civil e fomos para uma chácara só para comemorar com alguns familiares e poucos amigos. A gente fez um churrasquinho para ser algo breve. E eu me recordo que nesse dia eu olhava pro meu marido e eu sabia que tinha algo de errado com ele. Ele estava com tanta falta de ar, com um cansaço tão grande que ele mal levantava para buscar o que comer. E eu mesmo sem entender, eu quis casar mesmo assim, eu quis continuar com ele mesmo assim. Eu não sabia qual era o território que eu estava entrando. E eu também não sabia muito sobre a vida dele. Quando a gente se casou, eu sabia que ele era transplantado do pulmão. Mas não era uma coisa que eu me importava muito com a história passada. E a gente estava começando algo novo. Então, a gente se casou nesse dia. E eu acho que foi num domingo, e na segunda-feira ele já teve que ir pro hospital. Ele fazia acompanhamento em São Paulo. E eu me lembro de já entrar nessa rotina de médico, de correria. E aí ele foi pro hospital já na segunda-feira, ele não estava bem. E foi realmente assim, tudo muito rápido acontecendo. E eu grávida, vivendo tudo isso. Ele foi pro hospital e descobriu que estava com rejeição. E o corpo dele estava rejeitando o órgão que ele estava. É por isso que ele já estava cansado. Então, a gente não teve lua de mel, a gente não teve tudo o que um recém-casado tem. A gente não teve. Nossa experiência de recém-casados foi essa: hospital, correria, falta de ar, muito cansaço, e eu tive que ficar lá na pauleira. Eu tive que cuidar dele grávida, tive que ficar com ele. E do jeito que eu tô contando pra vocês, é do jeito que realmente foi muito rápido. Eu tava assustada com o que estava acontecendo, eu não entendia muito bem. Ele tomava muito remédio e isso tudo já vinha da vida passada dele. Eu só tava entrando pra dar continuidade na história. Eu acredito muito nisso, que Deus não coloca a gente em lugares errados e na hora errada também não. Então, eu sei que eu estava dando continuidade naquilo que ele já tinha vivido há um tempo atrás. Para mim, era tudo novo. Eu era uma menina nova, estava grávida, estava casada e não sabia o que estava acontecendo. Meu marido estava doente, ele passava dias, semanas no hospital e poucos dias em casa. Até que chegou o dia do nascimento da minha filha. E eu sempre vou falar disso emocionada, porque foi um dia marcante para mim. Ele estava em casa nesse dia, mas ele já estava dependente de oxigênio, ele já estava muito mal. E ele também estava na fila esperando por um órgão. Então, chegou o dia do nascimento da minha filha, eu fui pro hospital e foi um parto cesárea, foi tranquilo, ela nasceu e ele foi nos visitar. Ele estava na cadeira de roda porque ele estava muito debilitado e com um cilindro de oxigênio. Ele segurou ela por pouquíssimo tempo, acho que não foi nem um minuto, e por causa da falta de ar, mesmo sentado quieto, ele já devolveu ela. E naquele dia eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu ia, depois do hospital, para casa dos meus pais e eu recebia todo o cuidado que uma mãe de primeira viagem tem que receber, ou então eu ia para nossa casa, nossa atual casa, que era dentro da casa da minha sogra em um cômodo, e ali eu ia ter que cuidar dela e ia ter que cuidar dele também, porque ele precisava de alguns cuidados, né? Então eu tinha que tomar essa decisão e eu decidi que eu ia cuidar dele e que eu ia cuidar dela. Então eu fui embora naquele dia e decidi cuidar dele e cuidar dela ao mesmo tempo. Não foi fácil. E na época eu era uma pessoa bem egoísta, eu era difícil de lidar e eu não me envergonho de falar disso porque isso faz parte da minha história, faz parte do caráter que eu tenho hoje, faz parte de todo o processo e vocês vão entender. Então eu era egoísta e eu não queria que ninguém me ajudasse, sabe? Não era por maldade, eu queria dar conta, eu queria ser uma boa esposa, uma boa mãe e fazer tudo ao mesmo tempo, que era complicado. Então eu cuidei dele e eu cuidei dela, com todo o amor que eu podia. Era difícil, mas eu tava lá. Ele não conseguia fazer mais nada. Ele
estava no limite dele. O contato com a nossa filha era bem pouco. Às vezes eu colocava ela para deitar assim no ombro dele e era isso que ele fazia, que ele conseguia, né? Até que chegou o dia que ele foi pro hospital e ele não voltou mais. Ele estava muito mal. O hospital chamou os familiares, né? Eu, a mãe, o pai, para conversar. E eles falaram que sentiam muito porque não tinha o que fazer. Não dá para acelerar o processo. Numa fila de espera de transplante, ele foi direto para UTI. Ele não aguentava mais. Fora de aparelhos respiratórios e por causa da debilitação dele. Eu lembro que quando ele foi para UTI, no hospital, a equipe, né, me liberou para entrar com a nossa filha. E também foi outro dia marcante, porque você pensa, ela tinha 4 meses de vida. E eu entrei com ela dentro de uma UTI, o que é totalmente proibido. E eles estavam compadecidos da nossa situação, então eles deixaram que eu entrasse com ela na UTI. Pra se despedir do pai, eu peguei ela tão pequenininha, levei ela na UTI. E é difícil falar. E ele olhou assim pra ela, segurou na mãozinha dela. E a gente nunca acredita que aquela é uma despedida. Eu, pelo menos, era bem descrente de que fosse. E eu peguei e fui embora com ela, né? Depois disso, teve uma última chamada da UTI. A gente foi ver ele estava quase inconsciente e ele abriu os olhos por um momento. A única coisa que ele disse foi: eu vou ficar bem, logo. Ele falou isso, então a enfermeira veio e me deu a aliança dele. A aliança estava dentro de um saquinho, como se ele já tivesse partido. Nesse dia era meu aniversário, era 28 de março, e era esse o presente que, entre aspas, eu tinha recebido. A aliança do meu marido dentro de um saquinho e ele praticamente sem vida. Nessa época, a capacidade pulmonar dele chegou a 8% de 100. Ele não tinha mais expectativa nenhuma perante os médicos, não tinha mais nada a ser feito. Era meu aniversário, eu voltei para casa como se eu tivesse levado facadas no meu peito, porque o emocional estava tão abalado que doía no físico. Fez a nossa vida. Apareceu um pulmão maravilhoso, um pulmão lindo na hora certa. Quando ele não aguentava mais, apareceu esse órgão. Ele foi direto para a cirurgia. Foram 14 horas sendo operado e depois disso a recuperação dele foi maravilhosa, deu tudo certo, foi lindo, foi incrível, foi algo que, se você não conseguir enxergar que foi Deus que fez, então vai ser difícil você continuar aqui ouvindo a minha história. Depois disso, a recuperação dele foi ótima, maravilhosa, e logo ele foi para casa. E teve um dia que a médica dele me chamou para conversar e eu fui sozinha e ela falou para mim assim que queria me contar algumas coisas. Ela disse que ele foi a primeira pessoa no Brasil todo que sobreviveu a um retransplante de pulmão. A gente não sabia disso. E ela falou que também não ia contar isso quando ele estava na fila, porque era bem chocante o fato de que todas as pessoas que tentaram um retransplante de pulmão morreram, ou em sala de cirurgia ou na recuperação. Ninguém sobreviveu, ele foi o primeiro do Brasil. Então, ela falando aquelas coisas, ela mesma disse que não sabia como tinha acontecido, mas que de alguma maneira tinha o dedo de alguém lá de cima. E com essa informação, eu voltei para casa e com mais uma certeza de que Deus estava com a gente. Depois disso, ele recuperado, ele pôde enfim conhecer a nossa filha, brincar com ela, e ela amava o pai dela. Ela ama o pai dela assim de todo o coração. Foi o máximo. A gente viveu 2 anos incríveis, a gente viajou, a gente passeou, a gente se curtiu, tínhamos a nossa filha, ele estava com saúde, estava bem, começou a trabalhar. Só que tem um detalhe, e eu, vivendo tão bem, tinha me esquecido. A expectativa de vida de uma pessoa que fez um transplante de pulmão é de 5 anos. E acredite que essa é uma realidade que eu queria muito me esquecer. O vídeo vai ficando por aqui, porque se você quer continuar a conhecer a minha história, saber o que aconteceu depois disso, e eu sinto lhe dizer que ela não continua tão bonita assim. Mas volta aqui no próximo vídeo que a gente vai terminar.